Olá, amigos do canal O que a Bíblia Diz. Sou o teólogo Doralice Delgado e estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje nós saberemos por que nós venceremos o socialismo e o comunismo que tanto lutam para se implantar em nosso país. Também falaremos sobre a Declaração de Balfour de 1948, quando Israel tornou-se uma nação novamente. Também falaremos o porquê da escolha do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Por que o presidente Bolsonaro é eleito nesse momento da história, se tornando o presidente do nosso país. Nós também falaremos sobre o quanto o Brasil está nos planos de Deus. Por isso, o Brasil, nós vemos a tentativa de tomada da nossa pátria e a instalação do comunismo e também do socialismo na nossa nação. Mas antes disso, nós vamos rodar a vinheta do nosso canal e logo após voltaremos para falarmos um pouco mais sobre esse assunto. Para que podemos entender melhor tudo isso, é importante voltarmos ao ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invade Jerusalém. A ordem do imperador Nero, Tito invade Jerusalém e destrói a cidade, que havia sido anunciado por Cristo, registrado em Mateus no capítulo 24. Os judeus se espalham pelo mundo. Agora, uma nação sem pátria, uma nação sem um lugar para viver. O ano se passa, o tempo se passa, e em 14 de maio de 1947, nós vamos ter uma reunião na ONU. Essa reunião é presidida pelo embaixador brasileiro Osvaldo Aranha. A história diz que essa reunião tratava da criação de um Estado judeu, ou seja, os judeus haviam sido expulsos da sua terra no ano 70. Agora, em 1947, está se votando a criação de um Estado judeu para que os judeus pudessem voltar a ter uma pátria, a tornar-se uma nação novamente. A história diz que nessa reunião, o Dr. Osvaldo Aranha, ele não só presidiu a reunião, como também, quando ele percebeu que os judeus não teriam os votos suficientes para a instalação e a criação do Estado judaico, ele então pede vistas nessa reunião. E por 3 dias, essa reunião foi suspensa e foi o tempo suficiente para que os judeus pudessem, então, conseguir os votos necessários para que Israel pudesse voltar a ser uma nação. E nós vamos ver que, ao tomar a reunião novamente, o Dr. Osvaldo Aranha, ele bate o martelo, então, anunciando a criação do Estado de Israel. E a partir do ano de 1948, Israel, então, agora, como nação, como Estado, retorna, então, agora para o lugar que outrora havia sido tirado. Nós vamos ver aqui um jornal da época, o jornal O Povo. E esse jornal, ele traz ali, no seu título, Grande Deferência ao Brasil, na pessoa do senhor Osvaldo Aranha. Temos uma foto também aqui do embaixador do Brasil assinando o documento que estava dando aos judeus, a Israel, o direito de se tornar uma nação novamente. Eu vou rodar agora um vídeo dessa reunião que aconteceu em 1947, lá na ONU, na sede da ONU. E nós veremos então aqui um pouco do que aconteceu naquele dia. Um dia tão histórico, um dia tão importante para o povo judeu e também para a nação brasileira. Logo explicarei por que esse ato, essa reunião, teve um reflexo muito grande sobre a nossa nação. Assista o vídeo, por favor.
all know how to vote. Those who are in favor will say yes, those who are against will say no. And the abstainers always they know what to say. We will start it now. Argentina, abstention. Brazil, yes. France, yes. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. The United States, yes. The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. As the result was made public, a wave of ecstasy swept over the Jews of Palestine. They now experienced what generations of Jews before them could only imagine in their dreams. All Jewish history seemed to have been directed toward this moment. On that same day, Jews gathered beneath the Arch of Titus in Rome. This triumphal arch, honoring the Roman Caesar who had destroyed Jerusalem, symbolized the beginnings of the Jewish problem. Here they offered prayers of thanksgiving, declaring that the land which had fallen captive 2,000 years ago had now risen to life once again. No longer were the Jews without a home. O RFI, ele trouxe uma matéria dizendo assim: o Brasil teve papel importante na votação da ONU, que aprovou a partilha da Palestina. Quem presidiu a sessão em 1947 foi o ex-ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha. O chanceler brasileiro não só presidiu, como também interviu para que Israel se tornasse uma nação. Quando Oswaldo Aranha toma essa decisão de ajudar para a criação do Estado de Israel, nós vamos ver que cumpriu-se 3 profecias bíblicas nesse dia, em 1947. Primeiro, a profecia de Deuteronômio, capítulo 30, que diz assim: e será que, sobrevindo de todas essas coisas, a bênção e a maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido a sua voz, conforme a tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam nas extremidades do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. O Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirá, e te fará bem, e te multiplicará mais do que os teus pais. O que vimos aqui é Moisés escrevendo em Deuteronômio, dizendo que Deus faria com que o povo retornasse de uma terra distante. Aqui um indicativo de que lá na frente o povo seria espalhado pelo mundo, mas havia uma proposta de Deus em trazer esse povo e novamente colocaram na terra dos seus pais, que é a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Outra profecia que se cumpriu nesse dia, em 1947, quando o Dr. Oswaldo Aranha interviu na criação do Estado de Israel, está relatada lá em Isaías, no capítulo 11, no versículo 11 e no versículo 12, que diz assim: naquele dia, o Senhor estenderá o braço da segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo, que foi deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, e em Elão, em Sinear, em Ramate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel, e ajuntará o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra.
Uma outra profecia que se cumpriu nesse dia foi a profecia do profeta Ezequiel, que está no capítulo 11, versículo 17, que diz assim: portanto diga, assim diz o Senhor, soberano Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta às terras para onde vocês foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. Nessa profecia nós estamos vendo que Deus está dizendo que traria a nação de Israel novamente para a sua terra natal. E isso, como já dissemos, o nosso embaixador Oswaldo Aranha, naquele dia, ele toma a atitude, faz a escolha de ajudar a nação de Israel, o povo de Deus, para que então pudesse se tornar um Estado novamente. E a profecia então agora está se cumprindo nesse dia. Mas qual o benefício dessa atitude de Oswaldo Aranha? Qual o benefício que trouxe à nação brasileira tudo isso? Lá em Gênesis capítulo 12, no versículo de número 2 e 3 diz assim: eis que farei de ti um grande povo, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Nesse texto, estamos vendo Deus falando com Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis. Ele diz: Abraão, aqueles que te abençoarem serão abençoados, porém aqueles que te amaldiçoarem também serão amaldiçoados. O que vemos aqui é que existe uma palavra profética sobre a nação do Brasil. Deus libera uma palavra de bênção para todo aquele que ajuda o seu povo. E essa atitude de Oswaldo Aranha fez com que a palavra do Senhor viesse se cumprir sobre a nação do Brasil. Por isso nós vemos vários governantes que por aqui passaram, tentando oprimir o cristianismo, oprimir o judaísmo e estabelecer então aqui uma política socialista, uma política comunista, porque é uma guerra contra o mal tentando fazer com que a nação brasileira venha sucumbir, e Deus, com o seu plano de abençoar a nação do Brasil, intervém para que o Brasil continue como uma nação próspera. Se você parar e observar, o Brasil tem a capacidade de alimentar 1/3 dos habitantes da Terra. Isso está nos noticiários. O Brasil também ele tem 1/3, ou 13%, melhor dizendo, da água potável que existe no mundo. A nossa nação brasileira é uma nação próspera. E isso por quê? Porque a mão de Deus está sobre esse país. Quando nós olhamos ainda, existem várias matérias que vêm afirmando que existe uma intervenção de Deus através do povo judeu na nação do Brasil, antes mesmo do descobrimento do Brasil. Se nós olharmos, nós vamos ver uma matéria que foi publicada no site Morachá, um site judeu, que diz assim: a presença judaica no Brasil. Os judeus chegaram junto com Pedro Álvares Cabral, se não no mesmo navio, na mesma frota, são testemunhas e participantes desta formidável empreitada chamada Brasil, mas estão ligados ao descobrimento antes mesmo de 1500 na qualidade de astrônomos. Nós vamos ver e compreenderemos que o Brasil é um lugar, uma pátria especial, um lugar especial, e está dentro dos planos de Deus. Se nós olharmos também o site, o Judaísmo Escondido, ele traz em sua matéria assim: nem todos os sobrenomes de origem animal ou botânica são de origem judaica. Alguns, porém, têm essa procedência sem dúvida. Agora, no Nordeste brasileiro, foi sim colonizado por judeus. A ilha de Itamaracá, na costa pernambucana, foi a primeira colonização judaica do país. Observem que o site Judaísmo Escondido traz em sua matéria que o Nordeste brasileiro foi o primeiro lugar a ser colonizado pelo judaísmo. A presença dos judeus, a presença judaica em nossa nação. Nós vemos também
na editora e livraria Sefer, lá no seu site, essa livraria é uma livraria judaica do Brasil, ela coloca assim no seu site, na matéria: os judeus e o descobrimento do Brasil. Os judeus tendo um papel importante no descobrimento do Brasil e na sua colonização. Bom, pessoal, o que vemos até aqui é a presença dos judeus, a presença do povo de Israel dentro do nosso país. É óbvio que a escola vai nos ensinar que o Brasil ele foi descoberto lá em 1500 por Pedro Álvares Cabral, e aí houve a colonização. Mas o que estou trazendo para vocês aqui são fatos que estão noticiados aqui nesses sites, que nos dá uma noção muito clara por que nós vamos vencer o socialismo, por que nós vamos vencer o comunismo, porque quem luta pelo Brasil é o próprio Deus, porque o Brasil está nos planos de Deus. Quando nós olhamos também o alfabeto hebraico, aqui abrirá um pouco mais o nosso entendimento sobre esse assunto, nós vamos ver várias letras do alfabeto hebraico, como você está vendo aí nesse slide que coloquei para vocês. Mas observe que o Brasil, ele vem de uma, segundo um historiador chamado Jani Glassman, ele cria ou lança, escreve um artigo da seguinte forma: os historiadores costumam descrever a história do Brasil a partir do descobrimento pelos portugueses. Entretanto, existe desde a Idade Média teorias baseadas em evidências arqueológicas, linguísticas e literárias sobre a presença judaica no Brasil, remontando ao período bíblico. Ele continua dizendo ainda: sem dúvida, a principal origem do nome Brasil, repassada ao nosso país, é o pau-brasil, também conhecido como, citado como pau de ferro, ou ainda pau-tinta, por causa de sua cor avermelhada laranja, como a ferrugem, ou devido à cor da madeira, lembrar brasas de fogo. Ressaltando nos nomes da árvore, o pau-brasil ou pau-metal, que enferruja, gerando a cor mencionada, reforça a tese da origem hebraica, língua na qual o ferro se pronuncia barzel. Existe uma semelhança fonética entre Brasil e Barzel. E aí nós vemos também ele dizendo que, além disso, o hebraico não vocalizado e as duas palavras possuem as mesmas consoantes. Na letra hebraica, ele cita aqui as consoantes que são usadas para escrever o nome Brasil. Ou a pronúncia da letra B, o bet, tá? Temos também o resh, que é a pronúncia da letra R, isso no hebraico. O zain, que é a pronúncia da letra Z, também no hebraico. E o lamet, que também é a pronúncia do L no hebraico. Então nós temos a letra B, bet, nós temos a letra R, resh, nós temos a letra Z, zain, e temos a letra L, lamet. Então nós vamos ver que dentro desse contexto a qual nós estamos estudando, quando analisamos o alfabeto hebraico, nós vamos ver aqui, como você está vendo aí nessa imagem que eu estou postando, a primeira letra de Brasil, que é a Bet. Quando não havia ainda a escrita, isso nós estamos agora retornando a 3.000 anos antes de Cristo, quando os sumérios inventaram a escrita lá na Mesopotâmia. Quando não havia o processo de escrita, a pictografia era a forma de se comunicar naquela época, de escrever. O que eles faziam? Eles desenhavam. Eles faziam desenho de um objeto e ali então havia uma mensagem naquela imagem. E qual é, segundo o alfabeto hebraico, qual é a imagem pictográfica para Bet? Para Bet. Aí, no quadrinho que você está vendo, é uma casa. Observe que a letra Bet é uma casa. A outra letra do alfabeto hebraico, que para a letra R de Brasil, é o Resh. O Resh, observe, o Resh é uma cabeça. Pictograficamente, é uma cabeça de um homem que representa a letra
Resh, ou a letra R. A terceira letra é o Z, de Brasil, que no hebraico se pronuncia Zain. Zain. E qual é a imagem pictográfica de Zain? É uma espada. Observem que a letra Z, Zain, a pictografia dela é uma espada. A quarta e última letra que compõe o nome Brasil, somente vendo as consoantes, porque o hebraico se pronuncia somente as consoantes, a Septuaginta que depois acrescenta as vogais entre as consoantes, para que houvesse uma melhor expressão da palavra. A letra L é o Lamet. O Lamet no hebraico, qual é a imagem pictográfica da letra Lamet, que é o L hoje? É um cajado. E o que encontramos aqui, meus amigos? Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, eu peço que você compartilhe esse vídeo, porque é muito importante. O que estou trazendo para vocês é que o Brasil não vai sucumbir diante do socialismo e do comunismo. Nós iremos vencer essa batalha. Parece que está difícil, não é? O Brasil parece que não anda, parece que o mal está crescendo, mas nós temos base histórica, base bíblica, base profética, que o Brasil está nos planos de Deus. Então a letra L é um cajado. Então nós temos aqui uma casa, um homem, uma espada e um cajado. Um homem que conquista uma casa, e esse homem usava uma espada e um cajado. É essa leitura que nós fazemos quando estudamos as letras do nome Brasil no alfabeto hebraico. Bet, Resh, Zain e Lamed. Um homem que descobriu uma casa com uma espada e também com um cajado. Uma casa, o nosso país. O homem, os que colonizaram. E no contexto que estou dizendo, os judeus. E a espada é o instrumento representando a força. E o cajado usado pelo pastor, um instrumento pastoral. A presença do próprio Deus pastor do Salmo 23, onde diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E eu vou mais além ainda. Quando nós analisamos aqui o acontecimento do presidente Bolsonaro assumir essa nação, observem que tudo foi envolvido ou aconteceu com algumas situações que até hoje estão sem explicação. É igual o Donald Trump lá nos Estados Unidos. O Brasil, Bolsonaro ganha uma eleição onde todos diziam que não havia possibilidade, mas ele ganhou com 57 milhões de votos. Jair Messias Bolsonaro. O segundo nome Messias, no hebraico se pronuncia o Machia, ou Messias para nós brasileiros, mas Machia para o judeu. Significa ungido ou o escolhido. Aí nos dá mais uma certeza de que Deus está com o controle do nosso país nas mãos. Tudo está caminhando, parece que vamos perder essa batalha. Mas o que eu venho trazer para vocês com esta visão, com essa análise, é que nós venceremos. Nós veremos a queda do comunismo, a queda do socialismo, que tanto destruiu a Argentina, está destruindo a Venezuela, está destruindo a China e outros países que aceitaram o governo socialista e comunista dentro deles. Mas nós estamos aqui para dizer que o Senhor reina nessa nação e essa nação pertence ao Senhor. E com certeza nós venceremos essa batalha. Um forte abraço a você. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, que você deixe no seu comentário ali o seu parecer sobre tudo que falei ali, para que possamos conversar sobre tudo que foi dito. Se você quiser sugerir algum assunto também, coloque nos comentários, que traremos então também aqui em pauta para que todos possam conhecer. Um abraço para você, um beijo no teu coração e vamos em frente, porque o Senhor está conduzindo a nação brasileira e com certeza seremos vitoriosos diante de tudo isso. Deus abençoe.